Olá, nessa semana nós vamos discutir a política agrícola brasileira. Serão debatidos assuntos como agricultura familiar, desafios para acabar com a extrema pobreza no campo e agronegócio. E para isso, convidamos Eliseu Alves, assessor da presidência da Embrapa e ex-presidente da empresa, e José Eustáquio Ribeiro, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. No Brasil, percebe-se uma divisão de agricultores, aqueles que têm acesso ao crédito e às tecnologias e outros com baixa capacidade técnica e produtiva. O desafio é fazer com que programas como o Pronaf alcancem também os agricultores mais pobres. É uma divisão entre dois grupos, agricultores que são consolidados, são familiares ou comerciais, tanto faz, mas eles são consolidados, eles produzem, eles têm acesso a crédito, tecnologia, e agricultores ou populações que vivem no campo que não são consolidados e que estão nessa faixa de pobreza. Essa é a grande divisão. E as políticas que atendem a esses agricultores consolidados não resolvem o problema da pobreza no campo. There has been slow improvements over time, and maybe some people might think that those improvements are not as rapid as they would like to see. But I'm probably more among the optimistic kind of people, and I think that in the future, with the kind of new policies that have been put in place, the provision of extension services, the credits, such as the Pronaf program, we are looking at very interesting experimentation. O Pronaf é um crédito bancário de custeio de investimento, está ligado aos riscos que os agricultores têm, então nesse sentido ele pode vir a reforçar algumas desigualdades ou pode estar reforçando algumas desigualdades no setor da agricultura familiar. Então a preocupação, eu acho, hoje é por que o Pronaf não atinge os muito pequenos, por que o Pronaf não atinge os de baixa capacidade técnica e produtiva, e se ele não é a política, qual outra política, e se ele é e os instrumentos estão adequados, qual mudança tem que fazer. Os instrumentos não estão adequados porque esse produtor, de fato, não entra na lógica do crédito e, ao mesmo tempo, não é só esta a política mais importante para esse tipo de produtor. Cidadania custa caro e é muito mais caro fazer boa assistência técnica, levar conhecimento ao campo, dar infraestrutura, fazer reordenamentos fundiários, não necessariamente só reforma agrária. Tudo isso tem um custo muito maior do que a política especificamente de crédito, que tem um custo de 5 bi para o Pronaf, para alavancar 20 e tantos bi, até mais barato que isso. Bom, Eliseu, Eustáquio, bem-vindos aqui ao Panorama IPEA. Eliseu, queria começar então com você. Antes de tudo, eu queria uma explicação mais clara de como funciona o Pronaf, né? Como é que é essa concessão do crédito? Olha, eu não sou especialista em Pronaf. Eu tenho estudado isso e Pronaf é um programa de crédito especializado para a agricultura familiar e para o pessoal da reforma agrária. Então, é um programa, sendo um programa especializado, ele tem taxas mais favoráveis de juro e tem também uma tendência grande de vir acompanhado de assistência técnica e de planejamento. Perfeito. E o produtor, isso convém ficar bem claro isso, o produtor é livre para tomar o dinheiro. Ninguém obriga qualquer produtor que seja da agricultura familiar ou do sem terra a tomar crédito do Pronaf. É uma decisão dele. Ele olha o mercado, olha o que vai fazer. Se ele achar que o crédito é conveniente para ele, ele toma o dinheiro emprestado. Caso contrário, ele deixa de tomar. Perfeito. Portanto, é um negócio totalmente livre. Não é uma coisa que o governo chega lá e fala, olha, você tem que tomar Pronaf. Não existe isso. Certo. Agora, Eustáquio, como a gente viu nas entrevistas, né, um dos pontos também de debate é se o Pronaf é realmente mais adequado para chegar ao produtor mais carente, né, o produtor mais pobre. Na sua opinião, funciona dessa forma? Ele é um instrumento adequado? Tá. Primeiro, a gente tem que entender um pouco da lógica do mecanismo de crédito, né? O crédito ele é feito para quê? Para dar suporte financeiro ao produtor, né? Seja para ele fazer pagamento de custeio, investimento ou comercialização. Então, quando eu tenho uma linha de crédito com uma taxa subsidiada,
né? Isso quer dizer o seguinte, que se eu vou para essa linha de crédito, eu tenho condições melhores de estar obtendo esse recurso e fazendo os gastos necessários na produção. Então, a política de crédito por si só, se ela tem taxas menores do que as taxas de mercado, que eu vou obter no mercado, então isso já é um benefício, tá? Então isso já contribui. Agora, o Pronaf, ele é subdividido em várias categorias. Então, eu acredito que essa categoria com a qual as pessoas se referiram na reportagem seria o Pronaf B, que seria justamente aquela categoria onde tem uma parcela específica dos agricultores que tem condições mais, uma carência maior. Agora, a gente tem que entender o seguinte, existe, né, no mercado de crédito, né, de obtenção de crédito, existe aquilo que se chama assimetria de informações. Então, para que eu oferte crédito, eu tenho que ter informações daquela pessoa que está ofertando o crédito. Então, quanto maior for a assimetria de informações, maior é o risco que eu tenho de fazer esse tipo de empréstimo. Então, é óbvio que aquela classe, né, que eu tenho maior assimetria de informações em relação à qualidade daquela pessoa pagar ou não esse recurso, é óbvio que eu vou ter um acesso mais custoso, né? Então, eu acho que está inserido nessa discussão. Agora, a política de crédito, ela contribui, né, no caso, uma vez que a taxa ela é subsidiada. Agora, em relação, Eliseu, às pessoas que têm uma capacidade técnico-produtiva, né? Elas têm também condições de conseguir esse crédito? Elas conseguem se beneficiar do Pronaf como seria adequado? Olha, eu gostaria de, primeiro, tocar num ponto. A gente fala muito em crédito subsidiado aqui no Brasil. Convém ficar bem claro que é subsidiado em relação às taxas de juros aqui no Brasil. Certo. Se fosse para comparar com as taxas de juros que imperam nos Estados Unidos e na Europa, o nosso crédito não seria subsidiado. Certo. Quer dizer, do ponto de vista econômico, considerando que nós vivemos numa economia aberta, eu não gosto dessa palavra subsidiada. Eu acho que ela não descreve bem o crédito nosso. O crédito nosso é subsidiado do ponto de vista financeiro, considerando o mercado brasileiro. Agora, eu disse no início aqui que as pessoas são livres para tomar dinheiro emprestado. Então, se elas não tomam dinheiro emprestado, é uma decisão delas. E a gente tem que entender por que elas não tomam dinheiro emprestado. Primeiro, entender que no sul do Brasil, a grande maioria das pessoas toma dinheiro emprestado. Lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. A mesma coisa acontece em regiões do sudeste do Brasil. A decisão de não tomar crédito é muito mais frequente no Nordeste, é muito mais frequente na região amazônica e no Centro-Oeste. Então, tem essa questão de tomar crédito, tem uma questão regional nisso. Por exemplo, para você ter uma ideia, 97% de toda a área assentada no Brasil está na região amazônica, estamos falando de reforma agrária, está no Centro-Oeste e no Nordeste. 88% do crédito brasileiro está no Sul e no Sudeste. Então, não tem uma conjunção, um casamento entre os assentamentos de reforma agrária e o uma diferença clara. Uma diferença. Então, a gente tem que entender isso. Isso não é culpa do MDA, não é culpa do crédito rural, e não é essa história, por exemplo, que as pessoas não tomam crédito. Foi falado aqui a assimetria de informação. Essa assimetria de informação, de fato, é verdadeira, mas ela leva o banco a não dar dinheiro. Mas eu acho que esse não é o caso. As pessoas não estão tomando dinheiro. Por que as pessoas do Sul tomam dinheiro e as do Nordeste não tomam? Eustáquio, é preciso reformular, então, a política? Agora, se você me permite, eu gostaria de dizer uma coisa. A gente tem que olhar muito o seguinte. Tem muitas coisas complicadas entre a porteira do agricultor e o consumidor. Eu chamo isso de imperfeições. Essas imperfeições estão no nível de educação
por exemplo, o pessoal do Sul tem um nível de educação muito mais forte, está na qualidade da extensão rural, está na existência de cooperativas, as cooperativas são muito fortes no Sul e no Sudeste, está num rol enorme de coisas, na qualidade da eletricidade, nas possibilidades de comprar terra, vários fatores que são fatores impeditivos que levam o agricultor do Nordeste, do Centro-Oeste, não tomar crédito. Não tem nada a ver com o trabalho do MDA. Eu acho, no meu modo de entender, que o MDA fez um trabalho muito bom, ajudou a colonizar a região amazônica, parte do Sudeste, e está cuidando da pobreza do Nordeste. Mas são regiões extremamente complicadas, que têm esses fatores adversos, que são os responsáveis pelo produtor não tomar crédito. Por exemplo, só para terminar a minha intervenção, o produtor do Sul recebe muito mais dinheiro pela produção que vende, paga muito menos por insumo, quando é comparado com o produtor do Nordeste ou do Norte, entende? Perfeito. Então, esses fatores que levam os agricultores a não tomar dinheiro emprestado. Não tem nada, no meu modo de entender, a ver com os bancos não, viu? Eustáquio, na sua opinião, é preciso então reformular, rever essa política do programa ou não? Eu concordo com tudo que o doutor Eliseu colocou aqui e expôs, né? Então, quando o doutor Eliseu fala da questão institucional, que é diferente no Sul e no Nordeste, é óbvio que essa questão institucional, ela gera uma assimetria de informações, tanto das instituições financeiras quanto daquela pessoa que vai pegar o crédito, né? Então, é óbvio que se eu melhorar a questão da infraestrutura, seja na parte de educação, seja na parte de melhoria das reformas regionais, né, eu tenho condições de melhorar aí o acesso ao crédito dessas pessoas, mesmo em regiões como Nordeste e Norte. Perfeito. Bom, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. No próximo bloco, você confere a discussão da miséria no campo e o agronegócio. Até mais. Panorama IPE está de volta com debate sobre a agricultura no Brasil e seus desafios. Confira na reportagem quais são as políticas adequadas para impulsionar os avanços neste setor. Eu acho que as macroeconômicas são muito importantes para esse grupo consolidado. Câmbio ajuda demais, infraestrutura ajuda demais, certo? Porque você melhora a renda desse pessoal consolidado. Agora, para o não consolidado ou para aquela agricultura que está na faixa de pobreza, aí você precisa de políticas, na verdade você precisa de uma combinação de políticas setoriais. Você precisa de política de renda, precisa de política de extensão rural, você precisa de questões fundiárias que pode fazer diferença. Eu acho que o desafio de resolver a pobreza no campo é o mais importante. Porque o desafio de aumentar a competitividade de quem já está consolidado, a gente já tem um avião voando e ele vai bem. Esse outro é que o avião ainda está meio no chão ainda e a gente não sabe se ele vai decolar. Os pobres e o sucesso do agribusiness andam juntos. As pessoas que são pobres no campo são pessoas que têm muito pouca terra e são pessoas que têm relações informais de trabalho. Então, quando se discute o agronegócio, o sucesso dele, se coloca muitos limites de infraestrutura, algumas questões afeitas à posição brasileira nas disputas comerciais, ainda que o Brasil tenha sido elogiado pelo setor, a posição governamental, mas eu acho que não se leva em conta que o agronegócio também tem esse apoio grande, porque a previdência rural é subsidiada, mesmo o assalariamento rural, mas a pobreza está ligada a dois temas que passam ao largo, às vezes, que é a informalidade das relações de trabalho no campo e a pouco acesso à terra. Esse buraco fundiário e essa precariedade do trabalho no campo ainda vai ter seus custos sobre o setor do agronegócio, assim como a logística e a infraestrutura já tem. Não esqueçam que não tem mercado com
segurança jurídica, e você não tem segurança jurídica no campo em termos fundiários, e você não tem altas produtividades quando você não respeita a legislação trabalhista em vigor. Bom, Staco, a gente viu aí na última entrevista, né, que acesso à terra e formalização também, né, dos trabalhadores são dois caminhos aí para se reduzir a extrema pobreza no campo. Você concorda com esses dois pontos? Acha que são realmente duas questões relevantes? Eu acho que em parte, viu? Quando você fala da questão da terra, essa realmente eu acho que já é um desafio que já foi no passado, tá? Eu acho que o próprio doutor Eliseu, ele pode comentar também, que hoje o fundamental é a questão tecnológica, né? Então, a tecnologia, ela, segundo o próprio estudo feito pelo doutor Eliseu, ela representa 68% dos ganhos de produção, de acordo com o último censo agropecuário. Então, veja, se é a tecnologia que é o principal fator responsável, é óbvio que eu tenho que ter algum tipo de política que volte a esse quesito. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente entende o seguinte: tecnologia é conhecimento. E aí sim, eu acredito que a questão da regularização, da formalização, essas coisas, a presença do Estado na economia, no intuito de melhorar a infraestrutura, é fundamental para alavancar os investimentos e a produção. Eliseu, concorda? Realmente dar o acesso à tecnologia para o produtor mais carente é importante? A questão básica que tem é o seguinte: você tem os dados do censo, 500 mil estabelecimentos produziram 87% da produção brasileira. 87%. 8%. E 3 milhões e 900 só produziram 13%. E desses 3 milhões e 900, tem 2 milhões e 900 que só produziram 3%. Agora, então, nós procuramos examinar qual a causa principal da desigualdade, dessa enorme desigualdade que tem nos campos brasileiros. E nós concordamos plenamente com o Eustáquio. Os dados que foram analisados mostram que a tecnologia é a grande responsável por isso. A terra tem pouco efeito. Por exemplo, nós dividimos os agricultores naqueles que têm menos de 100 hectares e os que têm mais de 100. O índice de desigualdade é o mesmo nos dois grupos, não tem diferença nenhuma. Então, não é a terra que está fazendo. E tem estudos mais sofisticados que a terra explica muito pouco da desigualdade. Quem explica a grande parte da desigualdade é, como o Eustáquio se referiu, é tecnologia. Perfeito. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa no IPEA, mostrando a questão da heterogeneidade estrutural na agricultura brasileira, e nós separamos os dois grupos, familiares e não familiares. E a heterogeneidade é muito grande nos dois. E não necessariamente um produtor com uma área maior, ele era mais eficiente do que um produtor com área menor. Você encontrava o contrário, né? Então, o agricultor, quando tem acesso a conhecimento e tecnologia, ele tem condições de otimizar os seus recursos e aumentar a produção. Interessante isso. A área, então, que ele tem disponível não fez tanta diferença nesse sentido. Não está fazendo nenhuma, na realidade. Muito pouca diferença, entende? Perfeito. E isso não quer dizer que a terra não seja um recurso importante. As pessoas entendem essa avaliação como sendo a terra não sendo importante. É óbvio que a terra é importante, ela é pré-requisito. Mas o que está sendo discutido aqui é o seguinte: para aumentar a produção eu preciso de conhecimento. Perfeito. E a questão trabalhista, então, da formalização seria um passo seguinte, Eustáquio? Aí é o seguinte: quando a gente pega todos os setores da economia, a formalização ela é importante. Então é um pré-requisito também. Quando você compara o setor agropecuário com outros setores, a gente vê que há um grau de informalização maior. Mas aí cabe a presença do Estado, né? O Estado ele tem que estar dentro dessa gestão para formalizar os contratos. Perfeito. Agora, a questão de crédito e também política de preços, professor Eliseu, elas têm beneficiado o agricultor que tem menos condições hoje? Não, faz o contrário, entende? A política de preço beneficia o pessoal que tem acesso à informação e que está numa condição muito melhor, que tem a grande produção, seja de gente que tem pouca terra. Uma pessoa de pouca terra que tem uma grande produção, ele vai vender os produtos por preço. O próprio Pronaf não é isento de discriminar os pequenos, como foi dito aí. Isso acontece, mas não é de maldade do Pronaf, não tem nenhuma maldade nisso.
O que tem é basicamente o seguinte, as regras do Pronaf são regras do banco. As pessoas que estão emprestadas no Pronaf têm que pagar, entende? Então, muitas dessas pessoas que acham que não têm condições de pagar, eles fogem do Pronaf. E são exatamente os mais pobres. Exato. Agora, o que a gente tem visto, né, Eustáquio? Bom, é a questão de o dólar se valorizando, né, em relação ao real. E também, no ano passado, uma certa estabilidade econômica, mas não um crescimento muito grande. De que maneira esse cenário macroeconômico, né, como a gente viu na entrevista também, pode influenciar na produção do pequeno agricultor? Tá. Bom, eu vou falar em termos também gerais, né? Porque o pequeno agricultor, se ele vai entrar na questão do mercado internacional, ele também tem que entender essas variáveis. Mas vamos pensar o seguinte, de 2005 para cá, nós vivenciamos uma segunda onda de apreciação cambial. Muitos economistas e muitos analistas começaram a falar que o problema da apreciação cambial causaria a desindustrialização da economia brasileira como um todo. E aí identificando que o crescimento da agricultura seria algo prejudicial à economia. Eu concordo, assim, quando você pensa no câmbio apreciado, que isso é ruim, porque ele destrói as relações das cadeias produtivas. Mas é importante lembrar o seguinte, que a produção a agropecuária bem estruturada nesse cenário, ela também se prejudicou com a apreciação do câmbio, ela perdeu competitividade. E aí é óbvio, pensando no pequeno produtor que tem acesso aos mercados externos, ele também foi prejudicado com a apreciação cambial. Então a apreciação cambial, ela não causa desindustrialização, ela prejudica todas as cadeias industriais ou agroindustriais, inclusive a agricultura. Muito bem, continuamos nosso debate daqui a pouco. Depois do intervalo, vamos discutir a política agrícola brasileira no comércio internacional. Fique com a gente. Voltamos com a discussão sobre a política agrícola brasileira. Bom, Eliseu, o Brasil tem condições de aumentar a sua produção, né, de aproveitar, enfim, um momento em que há no exterior uma demanda, né, por commodities. O Brasil tem, de fato, os instrumentos para fazer isso, para aproveitar o momento? Vamos separar a discussão em duas partes. Na parte porteira para dentro, ou seja, aquilo que é a obrigação do produtor fazer, há plenas condições para isso e o crescimento da produção brasileira até aqui é a melhor prova para isso. Eu não preciso gastar muito argumento para mostrar que isso é possível, porque a produção brasileira está respondendo, está crescendo a taxa muito elevadas em todos os produtos. O segundo ponto é o seguinte, é o que vem depois da porteira. Você tocou num tema que eu acho que não convém a gente falar com ele, que é a infraestrutura. Tem alguns problemas de infraestrutura, mas o governo brasileiro, temos que reconhecer, está firmemente empenhado em resolver esses problemas de infraestrutura. Está sendo investido muito dinheiro pelo governo brasileiro na direção certa de consertar esse negócio. Mas essas obras são muito grandes, demandam algum tempo. Portanto, eu sou convicto de que nós temos todas as condições de responder aos desafios que o mercado externo está trazendo. E vou mais, temos que tirar todo o proveito disso, entende? Porque dizia um professor e amigo meu que a oportunidade é careca, ou seja, é difícil de agarrar. Portanto, vamos agarrar essa oportunidade, vamos exportar e o máximo que puder, entende? Essas bobagens que tem aqui, não vamos exportar soja porque está
prejudicando o pessoal do frango. Não, isso aí, se soja está com bom preço, vamos exportar soja. Se for o caso, importa outras coisas para os frangos brasileiros, entende? Exato. Mas não vamos perder as oportunidades que o mercado internacional... É possível conciliar, então. Não, é claro que é possível conciliar. Perfeito. Mas, na sua opinião, Eustáquio, o momento é realmente bom, há uma demanda externa forte, o Brasil tem condições de aproveitar? Veja, o atual momento é de atenção no mercado internacional. Então, as economias estão freando o crescimento. Óbvio, você tem também um arrefecimento do crescimento chinês, mas se a gente pega a China, por exemplo, você tem um grau de urbanização muito grande, mesmo com uma taxa de crescimento menor do chinês. Ou seja, há indicativos que a demanda por alimentos, fibras e energia vai ser crescente ao longo desse tempo. Então, há sim a possibilidade do Brasil estar se beneficiando dessa onda e desse mercado, já que a produção agropecuária é uma vocação natural brasileira. Perfeito. Agora, em termos de políticas públicas, é possível fazer mais, Eustáquio? Eu acho que sim. E aí o próprio doutor Eliseu, né, ele mesmo já vem mencionando há mais tempo, dentre os 5 milhões de estabelecimentos que o censo identificou, há uma parcela muito grande que não tem acesso ao conhecimento e às novas tecnologias. Então, acho que é preciso entender bem a realidade desses agricultores. É uma realidade heterogênea, né? E não são políticas que simplificam essas questões que vão atingir esse alvo. Né? A desigualdade, ela existe também em países como Estados Unidos ou mesmo na Europa. Essa desigualdade existe aqui, mas eu acho que a gente tem que atacar esse problema para aumentar o acesso, né, aos mercados internacionais de parte dessa parcela dos produtores que estão ainda alheio à questão dos novos conhecimentos, das tecnologias. Perfeito. Agora, para a gente concluir, Eliseu, e o Brasil, ele tem um poder de influência sobre os preços dos produtos no exterior? É claro que tem. Nós somos grandes produtores, nós influenciamos os preços no mercado. Essa história de país pequeno não existe com o Brasil. Nós somos grandes em tudo. Recentemente eu encontrei um chileno, um amigo chileno, e falou: Eliseu, nós corremos do Brasil, viu? Na área de frutas, entende? Você imagina, eu mandei gente aprender a produzir fruta lá no Chile, agora eles estão correndo da gente. Nós somos grandes em tudo. Agora eu quero apenas salientar um outro ponto. O mundo não vai deixar de comer. Quando os economistas, como o Eustáquio mencionou, falaram, precisa ter cuidado é com o crescimento. Mas acontece que a quantidade que nós estamos vendendo hoje, nós vamos continuar vendendo muito bem, porque os chineses e os asiáticos não vão deixar de comer. Precisa de separar muito bem crescimento da quantidade que está sendo consumida hoje. Perfeito. Essa demanda, então, deve continuar. E existe. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença, então, do Eustáquio, do IPEA, Eliseu, da Embrapa, sim, e também agradecer a todos vocês que nos acompanharam. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana.